Vivendo as Escrituras, Vivendo as Escrituras. Hoje é terça-feira e sempre nesse dia, à noite, nós temos uma aula ao vivo para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo, aberto pelo Instagram, e para você que é membro da nossa comunidade Vivendo as Escrituras e que pode assistir pelo Instagram e pelo nosso canal fechado aqui. Então, boa noite a todos vocês. Aqui em Orlando está um final de dia muito interessante, né? Muito quente, muito quente. Olha, eu pensei que Recife era o lugar mais quente que eu tinha morado, mas está chegando o verão aqui em Orlando e põe calor nisso aí, viu? Um sol bonito aqui, filtrando por entre as árvores. É realmente um final de dia. Está muito claro ainda aqui, mas é um final de dia glorioso. Realmente os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, não é? Como diz o salmista. Gente, a live de hoje, a aula de hoje vai ser sobre educação cristã, mais exatamente sobre o desafio de uma educação cristã no Brasil, onde a nossa educação ela é dominada, a educação pública e também em particular, não é? Ela é dominada por pressupostos e por ideologias que acabam sendo nocivos ao cristianismo e aos valores cristãos. E é sobre isso que nós vamos querer falar. Nós vamos seguir, como sempre, aquele nosso sistema de, em primeiro lugar, fazer cerca de meia hora, 35 minutos de uma aula aberta para qualquer pessoa que quiser assistir, e aqui pelo nosso Instagram, e depois nós iremos continuar a aula, aprofundar o assunto na comunidade Vivendo as Escrituras, e aí é exclusivo para quem é membro da nossa comunidade. Aproveito já para cumprimentar você, que é membro da nossa comunidade, agradecendo a sua participação e me encorajando sempre a ver a integração e a interação de vocês conosco lá no fórum, no chat e também nos demais canais que nós temos disponíveis para acesso. Então, desde já, muito obrigado e sem demora, vamos lá para o desafio de desenvolver uma educação cristã no Brasil. Eu acho que a melhor maneira da gente começar esse assunto é definindo o conceito de cosmovisão. Cosmovisão é a tradução de uma palavra alemã, Weltanschauung, que foi, por incrível que pareça, desenvolvida por Immanuel Kant e que significa literalmente olhar o mundo. O que eu estou querendo com isso dizer é que cosmovisão, o mundo, a palavra já está dizendo, é a maneira pela qual você enxerga a realidade. São os óculos que você usa para você interpretar aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você sente. E não há fuga e não há exceção a isso aí. Todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo usa óculos para ler a realidade. Não existe o que a gente chama de bruta facta, ou seja, não existem fatos brutos, os fatos são interpretados. E eles são interpretados através dos nossos pressupostos, das nossas crenças, daquilo que a gente já acredita quando se aproxima de alguma coisa. Então, essas pressuposições, elas formam as lentes, a avenida pela qual o conhecimento se processa, o conhecimento acontece. E quando a gente aplica isso para a área de educação, nós vamos perceber que o resultado é impressionante, né? Queiramos ou não, toda instituição de ensino, pública ou particular, estou falando aqui de escola, estou falando aqui de universidade, ela segue uma cosmovisão. Ela tem uma cosmovisão. Porque a prática do ensino requer uma filosofia de educação. Não é isso? Você não pode ensinar sem ter uma filosofia por detrás orientando você. Por sua vez, uma filosofia de educação exige ideias, valores e métodos que se orientam para um ideal na educação. Todo educador ou toda instituição educadora, ela tem um ideal. E para atingir esse ideal, ela precisa de métodos, valores
E esses métodos e valores são definidos pela cosmovisão, pela maneira de enxergar a realidade. Então, por detrás desse ideal na educação, por detrás da metodologia, do sistema de ensino, né, qualquer que seja, Montessori, por aí vai, qualquer que seja o sistema de ensino, por detrás dele existe uma cosmovisão. Existe uma concepção de vida, uma concepção a respeito do mundo, do ser humano, e tudo isso, no final, vai determinar o método a ser empregado na educação. E o que são essas coisas, né? Senão uma confissão. Às vezes, o nome confessional é usado para escolas particulares religiosas que aderem a uma determinada confissão de fé, a crenças baseadas na Bíblia. Mas a verdade, e se pensa, então, que a escola pública ela é neutra, ela é científica. Não é verdade? As escolas públicas seguem uma cartilha que foi feita por pessoas que têm uma ideologia, que têm uma cosmovisão. Não existe isso de neutralidade na educação. Todo sistema educacional, ele parte de uma cosmovisão. Mesmo escolas públicas, universidades públicas, elas têm o seu credo, embora muitas vezes isso não é dito, embora não seja dito. Como essas universidades elas seguem modelos científicos mais aceitos, poucas pessoas estranham ou contestam tais crenças, e especialmente quando elas são ensinadas em sala de aula. O humanismo, por exemplo, tem o seu credo e tem a sua confissão. Só um minutinho aqui. Muito bem. Agora eu queria falar com vocês, dito isso, né? Deixa eu recapitular esse ponto, porque esse ponto aqui é essencial. Não existe educação neutra. Escolas públicas, elas não são neutras. Não existe ensino científico, no sentido de que ensino sem pressupostos, isso é uma falácia. Toda educação parte de uma visão de mundo, de uma ideologia, de uma concepção que vai determinar a escolha dos professores, a bibliografia, o que vai ser dado em sala de aula, os ideais na educação e assim por diante. Todo o sistema educacional é pressuposicional, ou seja, parte de pressupostos. Agora, na segunda parte dessa minha palestra, dessa minha aula, eu queria falar a respeito do que é que os evangélicos pensam quando chega nessa questão de educação e eles começam a refletir sobre de que maneira eles vão integrar aquilo que eles creem com a educação que é feita nas suas instituições. Por exemplo, uma igreja tem uma escola e essa escola, ela naturalmente, ela vai ter que estar debaixo do MEC, das orientações do MEC, mas ao mesmo tempo, uma vez que o MEC permite as chamadas escolas confessionais religiosas, a pergunta é de que maneira nós podemos fazer com que aquilo que nós acreditamos chegue lá no aluno em sala de aula e, ao mesmo tempo, a gente ofereça uma educação de qualidade. Esse é o grande dilema das escolas que estão ligadas a denominações e a igrejas locais. Então, vocês sabem que no Brasil, muitas denominações têm escolas e até universidades. O exemplo mais claro, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das melhores e maiores universidades do Brasil, particular, não é, confessional, ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas também os metodistas têm as suas escolas, suas universidades, os batistas também já tiveram. Eu mesmo estudei no Colégio Americano Batista antes de fazer vestibular e entrar na universidade pública. Mas a grande questão que os evangélicos que têm escolas e colégios enfrentam é que modelo eles vão seguir para integrar a cosmovisão cristã a um ensino. Porque se, por um lado, a gente quer com que nossa crença, aquilo que nós cremos a respeito de Deus, da Bíblia, do homem, do ser humano, ao mesmo tempo que a gente quer que isso chegue lá no aluno, a gente quer também dar a ele uma educação de qualidade, para que ele possa estar preparado para o mercado de trabalho. Não adianta ele sair da universidade sem ter a universidade evangélica, crente, confessional, cristã, sem que ele esteja capacitado para o mercado de trabalho. Mas aí,
quando a gente pensa nisso, nós temos diferentes visões confessionais. E eu coloquei aqui o que são três grandes modelos, tá certo? Que geralmente são seguidos pelas escolas que estão ligadas a uma igreja ou a uma denominação. Em primeiro lugar, tem aquele modelo que eu vou chamar de visão institucional. Nessa visão, o cristianismo e a educação estão em esferas distintas. Esferas distintas. Ou seja, a confessionalidade da escola ou da universidade se limita basicamente à presença de religiosos na direção. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, a igreja episcopal, a igreja luterana, resolveu abrir uma escola. E no papel vai dizer que é uma escola cristã, mas o currículo, os professores não são cristãos. Os professores são. Pode ser que tenha algum cristão, mas vai convidar. Eu estou falando luterano, mas podia ser presbiteriano, batista, estou dando só um exemplo. Vamos chamar, para não causar problema, vamos dizer, uma denominação evangélica resolve começar uma escola. E aí ela vai dizer que é uma escola cristã, porque pertence à denominação evangélica. Só que de cristão só tem o nome, porque de cristão só tem o diretor, os diretores das unidades e um ou outro professor, gato pingado. Os demais professores são ateus, materialistas, qualquer coisa. Mas porque pertence a uma denominação, pertence a uma igreja, é chamado de cristã. Mas não tem diferença do que se ensina na sala de aula dessa escola e da sala de aula de uma escola pública. Ou seja, zero cristianismo, mas se ensina humanismo, materialismo, evolucionismo e assim por diante. A confessionalidade, então, desse primeiro modelo se limita basicamente à presença de religiosos na direção, né? Eles pensam que educar só é possível sem pressupostos religiosos e de fé. Eles acham que fé e ciência são incompatíveis. Eles podem até ter no currículo uma ou mais disciplinas de cunho religioso, mas a confessionalidade não se faz sentir no campus e muito menos no sistema de ensino adotado. Adotam qualquer sistema de ensino aí, famosos, né, desses que tem por aí, mas de cristã e de evangélico, a igreja só tem mesmo o diretor, um ou dois professores, e pronto, o resto é igual a uma escola particular, ou uma que não é cristã, ou uma escola pública. Então, esse é o primeiro modelo. Eu desconfio que é o caso da maior parte das escolas chamadas evangélicas no Brasil, embora esse quadro venha mudando já faz algum tempo. O segundo modelo é o que a gente chamaria de visão integracionista. Eu falei três modelos, né? Na verdade, dois, né? Que eu vou falar apenas de dois. O primeiro é essa visão institucional e agora tem a visão integracionista. Nessa visão, o cristianismo serve de base para a educação. Nessa visão integracionista, é reconhecido que toda educação é confessional, porque adota uma visão de mundo, do homem, como base para a sua atividade, ainda que não sob a forma de uma confissão. Então, essa perspectiva, ela parte da crença na graça comum, pela qual Deus deu visão, inteligência, capacidade e perspicácia a todos indistintamente para fazerem ciência, arte, cultura e educação em geral. Essa visão integracionista, ela visa a educação integral, mente e coração, visa instruir e responder às grandes questões da vida, por exemplo, qual o sentido da vida. Essa visão reconhece que o cristianismo, historicamente, forneceu a visão de mundo necessária para o surgimento da moderna ciência e das universidades. Não há conflito entre cristianismo e ciência, mas uma relação de diálogo e cooperação. E essa visão deseja que a confessionalidade influencie, onde possível, o ensino, a pesquisa e a extensão. Gente, antes de eu explicar isso aqui mais detalhadamente, eu aproveito para mandar uma palavra de gratidão a Júlia Esteves, que é membro do Vivendo as Escrituras há 3 meses.
Júlia, muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. Deus abençoe sua vida, espero que seja muito proveitoso. E também a Mira Ali, que está no Vivendo as Escrituras desde dezembro. Obrigado aí pela sua presença. Gente, esses queridos que eu mencionei são membros da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde nós temos, inclusive hoje, está sendo lançado o livreto O Desafio de uma Educação Cristã no Brasil. É uma obra que eu preparei, ela é inédita, não está publicada em nenhum outro lugar, e você pode seguir esses pontos que eu estou falando aqui, eles são expandidos nesse e-book que estão dentro da comunidade, disponíveis gratuitamente para todos aqueles que já são membros da nossa comunidade. Então aproveite e faça sua inscrição, veja a quantidade de recursos que nós temos ali na nossa comunidade e seja abençoado com todo esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar ao que eu quis dizer. Essa visão integracionista, a melhor coisa é falar a partir de exemplos, né? É mais ou menos assim: uma denominação resolve abrir uma escola, ela está preocupada com o que está sendo ensinado nas escolas públicas e ela gostaria que dar uma educação melhor, de qualidade, mais cristã aos filhos dos crentes. E aí começa uma escola. Só que, em vez de achar que para ser cristã, uma escola basta ter um diretor cristão, um capelão e um ou dois professores crentes, essa denominação ou essa igreja elabora um sistema de ensino onde o cristianismo se faz sentir, onde cada disciplina é influenciada pela perspectiva cristã. Física, química, tudo é possível de ser visto da perspectiva cristã. Lembra que eu falei, não existe ensino neutro. Se é possível os humanistas, os materialistas, naturalistas, ateus, darwinistas, evolucionistas ensinarem a partir dessa perspectiva, o cristianismo pode também elaborar um sistema de ensino, elaborar uma forma de educação que mantenha a qualidade para não alienar os seus alunos, mas ao mesmo tempo fornece a eles a base bíblica, a base fundamental, que serve de arcabouço para o ensino, que serve de referencial para o ensino que é feito em sala de aula. Então, isso aí é possível fazer. É possível fazer. Nós veremos aqui mais adiante a influência do cristianismo em toda a história da humanidade. Então, eu creio que o grande desafio hoje no Brasil, em termos da educação, é as escolas confessionais, as escolas que pertencem a denominações, que pertencem à igreja, serem mais agressivas, por assim dizer. Não vou usar a palavra agressiva, mas sejam mais ativas em promover não somente professores que sejam comprometidos com a palavra de Deus e de boa qualidade, mas também um sistema de ensino onde essa integração entre conhecimento e fé bíblica possa acontecer. Eu posso dar um exemplo, já tem sistemas de ensino elaborados, como, por exemplo, o sistema Mackenzie de ensino, que foi criado numa época em que eu trabalhava na Universidade Mackenzie, eu era chanceler da Universidade Mackenzie. E, em vez de usar o sistema de ensino da época, que era muito popular, o Mackenzie decidiu elaborar o seu próprio sistema de ensino, onde as verdades bíblicas e os fatos fundamentais fossem colocados. E eu, na ocasião, era chanceler da universidade, eu não criei, não é de minha autoria, mas eu tinha a oportunidade de avaliar e analisar criticamente esse material antes de mandar para a gráfica e mandar para a impressão. Como é que isso funcionava? Por exemplo, quando chegava na parte da origem do homem, discutir essa questão do surgimento do homem na face da Terra, o surgimento da vida, era dito que a visão predominante é a visão evolucionista, mas que tem cientistas renomados e habilitados e capacitados que preferem acreditar, com base nas evidências, que houve uma criação, que há um criador e que a natureza ela tem um propósito inteligente, tem um propósito inteligente. Então, não sonega
o ensinamento corrente hoje científico do darwinismo e do evolucionismo científico, em termos, né? Não sonega isso ao aluno, mas, ao mesmo tempo, coloca a alternativa de entender a realidade a partir da perspectiva cristã. Então, o sistema Mackenzie de ensino foi feito a partir dessa perspectiva. Estou dando apenas um exemplo. Há outros sistemas de ensino que foram influenciados pelas convicções religiosas das suas escolas, das escolas e das denominações, das igrejas e das denominações que elaboraram, tá certo? Isso, então, é a visão integracionista. Eu disse para vocês que eu ia falar a respeito da influência do cristianismo na formação dessa cosmovisão cristã através da história. E eu queria dizer para vocês que é minha convicção que o cristianismo ofereceu uma cosmovisão que acabou contribuindo para o surgimento do mundo moderno. Eu quero falar sobre isso aqui, e eu vou começar aqui com uma frase muito conhecida, que provavelmente foi Calvino quem falou, mas que foi popularizada pelo Abraham Kuyper, fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Abraham Kuyper era um estadista, Abraham Kuyper era um educador, era um homem de letras, era um cientista, era uma pessoa extremamente capaz, era ministro da Educação da Holanda, crente comprometido com a verdade de Deus, e ele é o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, onde havia essa integração entre cristianismo e ciência, cristianismo e educação. Ele partia do seguinte pressuposto: não há, abre aspas aqui, é uma citação, não há 1 centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. O que é que há de revolucionário nisso? É que Abraham Kuyper, juntamente com muitos outros reformados, eles entenderam que o senhorio de Cristo se estende não somente ao indivíduo, mas também ao mundo e toda a sociedade humana e tudo aquilo que os seres humanos fazem. Arte, música, cultura, educação, comércio, política, tudo está debaixo do governo de Cristo Jesus. Não tem 1 centímetro da nossa realidade, 1 centímetro quadrado, que não esteja debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Então, na visão de Abraham Kuyper e de outros reformados, o cristianismo, ele não somente tinha como objetivo transformar o homem, mas transformar a sociedade. Deveria influenciar a sociedade, é claro, sabendo que nunca vai chegar ao ponto de converter todo mundo, levar todo mundo a viver como cristão. Eu sei que existem algumas linhas, né, chamadas, por exemplo, teonomismo, que acreditam no governo de Deus sobre toda a história. Geralmente é o pessoal de escatologia mais pós-milenista. Mas não é exatamente esse o pensamento que eu estou defendendo aqui. Eu estou dizendo que muitos reformados, pensando aqui, estou citando o exemplo de Abraham Kuyper, eles acreditavam que era possível ver a influência do cristianismo em todas as áreas da sociedade, uma vez que Cristo é Senhor de tudo aquilo que existe, e não somente da minha alma, mas também da minha atividade, do meu labor e da minha vocação. Por exemplo, o desenvolvimento científico. Vamos pensar um pouquinho. Aonde surgiu a moderna universidade dos dias de hoje? Onde é que ela surgiu? A ciência moderna, ela surgiu aonde? Ela surgiu na Europa no período medieval. Por que que o conhecimento científico moderno, a universidade moderna, ela não surgiu, por exemplo, em culturas muito mais antigas do que a cultura da Europa cristã, em meados da Idade Média? Por exemplo, por que que a ciência não surgiu na Índia, muito mais antiga, na China, na Mesopotâmia, no Egito? Não é que esse pessoal não tivesse conhecimento, não é que eles não fizeram obras extraordinárias, mas eles não desenvolveram uma cosmovisão que pudesse dar uma explicação científica, uma explicação lógica e clara da natureza, do funcionamento das coisas e assim por diante. Por quê? Porque todas essas civilizações, elas eram panteístas, ou seja, elas acreditavam que Deus era tudo e tudo era Deus. Portanto, você investigar os fenômenos naturais seria um insulto a Deus, você estaria penetrando no segredo dos deuses. E isso poderia trazer castigos e tudo mais. Mas o que é que o cristianismo ensinava? No princípio,
criou Deus os céus e a terra. O cristianismo desmistificou a natureza, despiu a natureza do seu caráter sacro e deixou claro que o mundo foi criado por um Deus que não é a alma desse mundo, um Deus que não é o mundo. Nem o mundo é Deus e nem Deus é o mundo. E que Deus criou esse mundo funcionando através de leis naturais e lógicas. E que pesquisar esse mundo, ciência, e utilizar o conhecimento dessa pesquisa, tecnologia, é uma vocação divina. E que isso deve ser feito, inclusive, para que nós conheçamos mais o nosso Criador. Então, isso deu origem, essa dessacralização da natureza permitiu com que, na Idade Média, lá na Europa, já bem antes da Reforma Protestante, depois da Reforma Protestante, os cristãos começassem a investigar e a pesquisar o funcionamento do mundo natural para descobrir as suas leis, descobrir os seus princípios e assim conhecer mais a Deus. E eu aqui tenho uma lista para vocês, só mostrar para vocês, uma lista dos precursores da ciência moderna. Todos eles eram cristãos. Alguns estavam ligados ao catolicismo romano, outros já eram reformados e protestantes, a maioria era de reformados. Olha só, Louis Pasteur, ele é o pai da bacteriologia. Isaac Newton, cálculo e dinâmica. Johannes Kepler, mecânica celestial. Robert Boyle, química e dinâmica dos gases. Georges Cuvier, anatomia comparativa. Charles Babbage, ciência da computação. Lord Rayleigh, análise dimensional. John Ambrose Fleming, eletrônica. Lord Kelvin, energética. George Stokes, mecânica dos fluidos. William Herschel, astronomia galáctica. Gregor Mendel, genética. Blaise Pascal, hidrostática. William Ramsay, química isotópica. John Ray, história natural. James Clerk Maxwell, eletrodinâmica. Michael Faraday, eletromagnetismo e teoria de campo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguns desses nomes. A pergunta é: você sabia que eram cristãos? Foram cientistas que nos deram os modernos ramos da ciência. Foram eles que foram precursores dessas áreas. E eles começaram a investigar essas áreas por temor a Deus, por amor a Deus. Eles queriam conhecer mais de Deus e entendiam que quanto mais eles compreendessem a respeito do universo, mais eles compreenderiam a respeito de Deus. Veja como o cristianismo trouxe esse impacto na ciência, né? Hoje em dia a ciência desconsidera o cristianismo, mas está vivendo em capital emprestado. A ciência, ela trabalha em cima de pressupostos que foram os cristãos que estabeleceram, ou seja, a regularidade das leis, por exemplo, a confiabilidade da repetição dos fenômenos e por aí vai. Tudo isso foram esses precursores que estabeleceram e que nos deram isso aí. E hoje a ciência usa isso, mas esquece de onde veio, não é? Esquece de onde veio. Isso faz parte, infelizmente, da secularização do ensino na Europa, nos Estados Unidos e também, naturalmente, no Brasil. Aqui eu quero falar agora do impacto do cristianismo no desenvolvimento econômico. Todo mundo já ouviu falar da obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma obra escrita em 1905. Weber não era propriamente um protestante, não é? Embora ele fosse simpatizante. E alguns acham que ele nunca leu realmente Calvino, porque ele pensava que o calvinismo era, no certo sentido, o pai do capitalismo, não é? Uma coisa que nós poderíamos dizer, né? A polêmica, né, a respeito disso aí. Mas o que é interessante é que o Weber, nessa obra, ele disse o seguinte: o egoísmo e o impulso humano de adquirir as coisas para si jamais poderiam produzir um sistema econômico moderno. Ele diz que o segredo do calvinismo em produzir um sistema econômico moderno, ele estava falando do capitalismo, é que o calvinismo via o trabalho como sendo uma vocação. E que acabou com a distinção entre secular e sagrado. Porque na Idade Média havia essa distinção. Sagrado, ou aquilo que era de Deus, uma vocação de servir a Deus, era ser padre, ser monge, ser sacerdote, ser bispo. As outras coisas
plantador de agricultor, criador de vaca, marceneiro, isso tudo era considerado como secular. O calvinismo veio e disse: não, todo homem é sacerdote diante de Deus, ensinou o sacerdócio universal de todos os homens. Toda vocação é santa, você pode servir a Deus com o seu trabalho. E com isso, ele dignificou o trabalho, dignificou o trabalhador. E agora o trabalhador valoriza o que ele faz, porque ele sabe que ele está fazendo aquilo para a glória de Deus. Então, o que Max Weber percebeu corretamente é que os calvinistas, os reformados, protestantes em geral, eles trabalhavam para a glória de Deus. Isso fazia com que eles ganhassem o máximo que eles podiam, economizassem o máximo que eles podiam e doassem o máximo que eles podiam. Então, essa visão do trabalho, essa visão do capital, do dinheiro, dos recursos, deu origem a um sistema econômico moderno que ganhou o nome de capitalismo, enquanto que em outros sistemas, né, o negócio é você ganhar mais, pensa em si, e isso aí acaba não produzindo nenhum resultado. Quem está dizendo isso é Max Weber, né? Não sou eu, mas eu estou apenas dizendo para você, trazendo para você esse testemunho aqui. Só um minutinho. Hoje é um daqueles dias em que a garganta não vai muito bem, né? Olha, gente, se você está interessado em conhecer a nossa comunidade, porque todas estas aulas elas ficam disponíveis na nossa comunidade. Hoje nós estamos lançando o livreto O Desafio de uma Educação Cristã no Brasil. Eu preparei esse livreto, é exclusivo, somente para os membros da nossa comunidade. Se você deseja mais informações, se você quer se tornar parte da nossa comunidade, simplesmente envie no chat aí a palavra comunidade e nós vamos enviar o link de inscrição para o seu direct. E aqui aproveito para saudar o Arthur Maponda, desde dezembro, membro da nossa comunidade. Vamos lá, pessoal, vivendoasescrituras.com.br, faz uma visita lá e veja quanto material abençoado nós temos lá para você, para ajudar você a crescer. Agora, quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento político, mas aí eu vou fazer isso lá dentro da nossa comunidade. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Olha aí, ó, não é querendo fazer chantagem, não, viu? Mas a parte mais polêmica vai começar agora, né? Vou falar a respeito da política, a educação, dar alguns exemplos, mas isso somente para aqueles que estiverem lá na nossa comunidade. Mas eu agradeço a você a sua participação pelo Instagram até agora e digo e lembro a você que toda terça, muita terça, nós temos aqui, toda terça a gente tem essa aula ao vivo. Não é? A aula de hoje ela foi sobre educação, que é um tema muito importante. Né? A gente sabe como no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas é a mesma coisa, né? A tentativa de influenciar a educação com pressupostos humanistas, evolucionistas, ateístas, ideológicos, né, ideologia de gênero, tudo isso, né, aqui é a mesma coisa, não é? E bem ferrenho mesmo, né? E eu sei que no Brasil também isso continua, né? Isso permanece e é uma questão muito difícil para nós. Mas eu creio que os evangélicos no Brasil, eles podem fazer escolas, criar escolas com uma visão confessional, porque o cristianismo, ele não é a parte, aqui no Brasil é que a gente vive isso, o cristianismo é uma coisa e a sociedade é outra, a realidade desse mundo, né, em que nós vivemos é outra. Mas o cristianismo, onde ele foi vivido em intensidade, ele influenciou a sociedade, influenciou a arte, eu já mostrei, né, influenciou a ciência, influenciou o sistema econômico, vou falar agora da política e assim por diante. Então, toda terça nós estamos aqui. Visite aí o nosso site, olha, vivendoasescrituras.com.br. E o ideal seria que você colocasse aí no chat o nome, só esse nomezinho, comunidade, e a gente vai mandar um link para você com mais instruções. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, vocês que seguiram, e você da comunidade, aguarde só um minutinho que eu vou terminar aqui a nossa live, ok? Um grande abraço para vocês aí.